Atenção, independência. Se tu lembra desse detalhe, fica fácil começar a brincar contigo sobre espelho plano. Já falamos alguma coisa sobre espelho plano? Espelho, aqui está um objeto, pode ser uma pessoa, nós não estamos preocupados com a complexidade do corpo humano, nós queremos entender por que a pessoa, ao se olhar no espelho, jura que ela está ali atrás. Ela tem a nítida sensação de que tem algo atrás da superfície espelhada. É impressionante como o cérebro fica confuso diante de um espelho. Tu não é mais criança pequena, cara, então tu sabe, é uma parede, mas o problema é que a gente precisa agora, a partir de hoje, explicar bonitinho por que aquela alucinação acontece. O cérebro entende que a luz anda em linha reta. Eu vejo uma coisa vermelha, vou ali, toco na coisa vermelha, vejo a pessoa ali, consigo encostar na pessoa, porque a luz vem dela em linha reta. É assim que o cérebro funciona, beleza? Quantos raios de luz saem daqui mesmo? Infinitos. Não é uma piadinha. Não é uma piadinha. Se tu filosofar, tu vai ver que cada maldito ponto dessa sala emite luz na baguinha escura no olho de cada um de vocês. E mesmo mexendo a cara, tu continua enxergando, mostrando que tem partículas saindo para tudo que é lado. Eu só vou me preocupar com 2 malditos raios de luz. Esse raio é muito bom de desenhar, porque já que o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão é... Primeira ou segunda lei essa que nós usamos? Segunda, né? O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são Primeira lei da reflexão. Segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Não se esqueçam que esses ângulos são medidos com a reta normal. Por isso que, apesar de eu estar enxergando 90 graus aqui, a reta normal está bem em cima do raio, por isso que o ângulo de incidência foi 0. Vou pegar um outro raio qualquer, com um ângulo qualquer que me veio na mente agora. Vou pegar a reta. Para que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão, eu uso o macete da geometria. Tudo bem para vocês? Quando esses raios penetram no olho de alguém, o cérebro desse alguém diz, olha, a luz anda em linha reta, está vindo lá de trás a luz. Por isso que para a gente poder dizer onde é que vai estar a cabeça do objeto, a gente prolonga os raios de luz. Cabeça da imagem, né? Esse é o objeto, aquela ali é a cabeça da imagem. Quando o professor fazia esse desenho, a dúvida que vinha no meu coração era, e se esse animal tivesse usado outro raio de luz que não esse? Daria a mesma coisa, demorei a enxergar isso, que se eu fosse fazer com outro raio qualquer, se eu obedecesse o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, o prolongamento desse novo raio continua batendo no mesmo lugar. Professor, eles podem me pedir para desenhar isso? Podem, cara, eles podem te pedir para fazer esse desenho aí, para ver se tu tá afiado. Ângulo de incidência 0, ângulo de reflexão 0, ângulo de incidência qualquer, faço a reta normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, penetra no olho de alguém, o cérebro de alguém fala, em linha reta, luz anda. E aí o cérebro do cara então jura por tudo que é mais sagrado que a luz está vindo lá de trás. Ó, em linha reta, a luz anda. Por isso que o teu cérebro está viajando na maionese quando ele enxerga aquela coisa lá atrás, porque aquela coisa sequer existe. Por isso que é chamada imagem virtual. Já fizemos isso que eu fiz até agora? Sim. Não fizemos? Né? Um estudinho sobre espelho plano. Então é só revisão até agora. O novo ainda não chegou. Imagem virtual. E tamanho, maior, menor ou igual? Mesmo tamanho então. Mesmo tamanho. Direita ou invertida? Direita porque está de cabeça para cima. Porém, se tivesse uma segunda cabeça virada para a direita, esta segunda cabeça estaria virada para a esquerda na imagem. Isso chama-se de reversa. A imagem ficou reversa. Essas 4 características são fundamentais. Que tu entenda, não só decore, mas entenda o porquê. Hoje a brincadeira vai ser um pouco diferente. Nós vamos fazer esse espelho passear na aula. Não vou deixar mais o espelho parado. Não é normal tu ver um espelho se deslocando na tua vida, no teu dia a dia. Mas aqui na física, para a galera poder criar questõezinhas desafiadoras, o pessoal faz o espelho se mexer. Objeto, espelho, distância x. A que distância a imagem se forma?
objeto, 2x. Parabéns, do espelho. X do objeto, 2x. Perfeito. Vou manter o objeto parado, observem que o objeto continua no seu lugar, porém vou pegar o espelho e vou afastá-lo y metros para trás. Qual é a nova distância aqui? E a imagem? A imagem do espelho fica igual ao objeto, x mais y, porém do objeto a nova posição da imagem, 2x, olhando a distância objeto-imagem antes e olhando a distância objeto-imagem depois, concluímos que a imagem se afastou 2y, né? A imagem se afastou 2y, porém eu mexi o espelho apenas... Olha que curioso, quando a gente mexe um espelho plano diante de um objeto parado, a imagem desloca-se o dobro do espelho. Às vezes, ao usar letra, o aluno ele fica meio confuso na dedução. Quando eu boto o número, ele é óbvio. Para tu ver como o cérebro é sacana, né? Número o cérebro aceita, letra o cérebro às vezes dá uma vacilada. Por isso que a álgebra é tão importante para o estudo da física. Se eu tivesse colocado números, eu estaria provando a situação só para aquele número. Quando eu uso uma letra, eu estou provando para todas as situações do mundo, né? Por isso que usar letra é tão poderoso. Tudo bem para vocês? Quando tu mexe o espelho na tua frente, tu não fica prestando atenção no movimento, né? Oh, meu Deus, a minha imagem, né? Poucas pessoas devem ter percebido isso na vida sem ter estudado tecnicamente o espelho plano, né? Ô pai, olha só, tá vendo? A imagem mexe o dobro do que o espelho, né? É anormal isso acontecer na tua vida, certo? Mas quando tu fez isso com o espelho, quando tu te mexeu na frente do espelho, tu teve que esperar a tua imagem se reposicionar? Ou foi, pro teu ponto de vista, humanoide instantâneo? Mexeu o espelho, já está lá a imagem, né? O que eu estou querendo te dizer é que a imagem anda o dobro do espelho instantaneamente, no mesmo instante que o espelho andou. Um objeto que anda o dobro que outro no mesmo tempo é porque ele tem o dobro da... Claro! Então, deste nosso comentário bobo, duas informações que o vestibular te cobra. O deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Então, espelho grudado na bunda do ônibus, o cara está a 100 por hora, tu te olha no espelho, tu veria a tua imagem se afastando de ti a 200 por hora. Simples assim. Agora, cuidado, gente, observem que eu estou pegando o espelho e estou fazendo isso com o espelho, ó. Não isso. Porque se o espelho estivesse naquela parede, se deslocando para lá, eu ia continuar parado, refletido no espelho. Concorda comigo? Então o espelho será afastado ou aproximado do objeto que essa ideia vale? Se o espelho for, né, se eu mexer o espelho lateralmente, não acontece nada. Sobre espelhos planos, assinale verdadeiras 0,1. Ao mexer um espelho 3 metros, a imagem se mexerá 6 metros. Só isso é pouco, né? Porque pode mexer assim, né? Se eu afasto um objeto 2 metros, a imagem se afasta 4. Verdadeiro ou falso? Eu só troquei a palavra imagem, espelho por objeto. Eu mexi o objeto. Eu não mexi o espelho dessa vez. E tu tá esperando é que ele mexa o espelho, porque tu estudou o mexer do espelho. O cara do vestibular, maligno que é, vai colocar na questão, mexendo o objeto 2 metros, a imagem mexe 4. Tu imagina, cara, tu, na frente do espelho, tu te mexe 2 metros e a imagem sai correndo 4. Tu chama um padre, cara, porque é efeito do mal. E, cara, é triste se acontecer no vestibular, é engraçado agora, mas no vestibular tu vai te revoltar, puta, faltou um pra eu passar e eu errei do espelho maligno. Então, cuidado, galerinha. O vestibular e as questões que nós faremos de tarefa vão tentar dar um nó no teu cérebro. Quem é que nós mexemos aqui na aula? Sim.
E aí a imagem mexe o dobro com o dobro da velocidade. Se tu mexer o objeto 1 metro, a imagem se mexe 1 metro. Em relação ao espelho. Mexeria 2 em relação ao objeto que também se mexeu. Aí então cada um mexeu 1 metro, né? Agora fritou, professor. Peraí. Eu estou a 1 metro do espelho. A imagem está a que distância? 1 metro. Eu me mexo 2 metros. Agora eu estou a 3 metros do espelho. E a imagem? A 3 eu da imagem. 6. Antes eu estava a 2 da imagem. Agora eu estou a 6. 4, professor. Andou 4. Não. Eu andei 2 para um lado, a imagem andou 2 para o outro. Se o objeto se mexe, a imagem mexe igual. É mexendo no espelho que a imagem mexe o dobro. Só isso. Então, muita atenção, pegadinhas do mal acontecem nessa área. Outra coisa legal, para a gente guardar na mesma pastinha do HD aqui, ó. Então, olha só. Isso que eu falei para vocês chama-se translação de espelho. Translação. E tem uma outra parte que a gente chama de rotação de espelho. Olha só que interessante, galera. Espelho plano, o rabiscadinho é a parte não espelhada. Lá vem o raio. Um feliz raio de luz. Se refletiu no espelho com o mesmo ângulo. Tudo bem para vocês? Se esse ângulo é alfa, alfa também. Tudo bem? Numericamente são iguais aqueles ângulos. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o espelho e vou rotacionar. Eu não transladei. Eu rotacionei. Tudo bem para vocês? De um ângulo beta. Nesta nova posição, esse raio caminha um pouquinho mais até atingir a superfície. Que novo ângulo vai ser esse de incidência? Que novo ângulo será esse de incidência? Deixa eu te ajudar. Né? Quando eu girei o espelho de um ângulo beta, o anormal girou junto, né? Porque a normal está grudada no espelho. Ela é perpendicular ao espelho, tudo bem? Então, quando eu girei beta, aquele novo ângulo é alfa mais beta. E qual é o novo ângulo de reflexão? A alfa mais beta. Qual era a distância angular entre o raio incidente original e o primeiro raio refletido? 2 alfa. Qual é a nova distância angular entre o raio original e o novo raio refletido? Bem parecida com a análise anterior, né? Então eu te pergunto, se eu for comparar angularmente a posição do primeiro raio refletido com o segundo raio refletido, quanto que ele rotacionou? Né? Se era 2 alfa e agora é 2 alfa mais 2 beta, o raio girou 2 beta. Olha que curioso. Mas quanto que eu girei o espelho? Beta. Os malditos raios giraram o dobro, 2 beta. Resumindo, para levar por parte numérica que o cérebro aceita melhor, um espelho plano é rotacionado 10 graus. O que acontece com os raios refletidos? 20 graus de deslocamento angular. Beleza? O dobro, né? Tu viu que é tudo dobro? Mexe no espelhinho, a imagem desloca o dobro. Com uma certa velocidade, a imagem com o dobro da velocidade. Gira o espelhinho, os raios refletidos giram o dobro. Mesmo a parte do HD, vamos gravar essa informação. O dobro. Mas cuidado com as pegadinhas, né? Na pegadinha do vestibular, o cara fala que mexeu o objeto e tenta empurrar a goela abaixo a informação. Então toma cuidado. Show de bola! A parte mais legal dessa área de espelho plano para mim é quando a gente vai usar 2 espelhos planos, que a gente chama de acoplamento de espelho plano. Nome justo. Essa aqui é uma parte muito divertida, amigo. Olha só. Imaginem vocês que eu pego 2 espelhos, o espelho E1 e o espelho E2, e deixo eles com um certo ângulo alfa entre eles, ó. Se eu botar um objeto, diante desses espelhos, o E1 vai desfazer a sua reflexão, que gera aí a imagem. O espelho E2 vai gerar outra imagem, porém espelho não pensa. Se tiver luz saindo de um ponto, e aquele ponto pode ser objeto ou imagem, a luz vai bater no espelho e vai refletir de novo. Ou seja, o objeto, ou melhor, a imagem, vou botar numa posição bonita aqui, ó, 2 quadradinhos daqui, 3 quadradinhos dali. A imagem gerada por espelho 1, que eu vou chamar de 1, vira objeto para o espelho
Que loucura! A imagem gerada pelo espelho 2, que eu vou chamar de I2, vira para o espelho a reflexão da reflexão. Então tem uma formulazinha matemática para a gente descobrir quantas imagens vão se formar, dependendo do ângulo. E a fórmula é bem tranquila, galera. Ó, 360 sobre alfa menos 1. Nesse caso aqui que eu representei, que ângulo parece ser esse aqui? Claro, né? Eu usei o quadriculado do quadro, né? Se fosse 90, faz a conta. 3, né? Tem que se formar 3 imagens. Vamos verificar geometricamente se é verdade. Esse aqui é a imagem gerada por E1, né? Esse espelho a gente pode prolongar como se ele fosse grandão aqui, certo? Esse espelho E2, que agora está prolongado, ele enxerga essa imagem como objeto e ocorre a reflexão da reflexão. Vou chamar aquilo de I1'. A imagem de I1. Tudo bem? Vou prolongar o espelho E1, tá vendo? E aí, essa imagem gerada por E2 vira objeto para E1. Reflexão da reflexão bem em cima, cara, vai dizer. Bem em cima, tá vendo? Então ali naquela terceira imagem vai ter aí 2 linhas, uma sobreposta à outra. Quantas imagens nós formamos? 1, 2, bateu com a fórmula matemática, né? Bateu com a fórmula matemática. E tu sabe que eu adoro deduzir as fórmulas, né? Eu adoro mostrar de onde é que vem as fórmulas. Essa eu não posso. Essa eu não posso porque ela não é uma fórmula dedutível, cara. Ela nasceu de experimentos no laboratório, o cara variando o ângulo do espelho, contando quantas imagens apareciam, e aí tu vai lá e fala, não, é isso aqui. Agora vai lá, faz a dedução. Nem tudo dá para deduzir matematicamente com geometriazinha, tu vê que interessante, né, cara? Em 2014, o cara vai fazer uma fórmula idiota como essa e geometricamente não dá para deduzir. Bizarro, né, cara? Certo? Te contei no ano passado a questão mais legal sobre essa fórmula aqui. Das bailarinas, legal aquela, né? Será que sai hoje? Será que sai? Como é que o cara vai lembrar disso, das bailarinas? Como é que o cara sabe? Se ele andou vendo os vídeos, eu não estou sabendo. A questão purifica, é a fórmula idiota, né? Tem 2 letras, cara. Eu te dou uma, tu calcula a outra, teoricamente. Mas dá para deixar tenebrosa a questão. E a questão mais tenebrosa que eu já vi nessa área, falava assim, curta e grossa a questão. Coreógrafo deseja, numa encenação, 24 bailarinas em cena. Lembra? Só que ele só tem 3 atrizes. Qual é o ângulo entre os espelhos planos para ele conseguir tal façanha? Tem uma parecida na apostila. Deve ter igual, se copiar. Porque no vestibular nada se cria, tudo se copia. Certo? Depois vocês vão fazer essa. Arrisca a minha primeiro. 24 bailarinas em cena, eu só tenho 3 atrizes. Certo? Vamos ver qual é o ângulo entre os espelhos para o coreógrafo maluco conseguir essa façanha de economia de atores. Tenha humildade na hora de raciocinar na questão, que ela é bem delicadinha.